Quando eu vim nesse lugar pela primeira vez, eu gravei algumas imagens, mas eu não gravei uma introdução, não gravei uma conclusão, porque na verdade eu nem sabia exatamente o que eu queria dizer. E talvez você perceba ao longo desse vídeo que algumas imagens são de dias diferentes, porque depois daquela visita eu resolvi voltar. Mas antes de te contar o motivo, eu preciso te contar uma coisa meio curiosa. Eu não vim aqui porque eu estava planejando conhecer esse lugar. Eu nem sabia onde eu estava exatamente indo naquele dia. Naquele dia eu estava caminhando pela cidade, explorando, observando algumas ruas, não tinha um destino definido. E aí eu fui subindo, até que de repente eu me deparei com tudo isso aqui. Naquele momento eu não sabia a importância histórica desse lugar, não conhecia a história, não entendia o significado. Eu só sabia que eu estava diante de algo que me deixou completamente impressionada. Enquanto eu gravava aquelas cenas, uma frase não saía da minha cabeça, que era: como eu vim parar aqui? Porque se alguém me mostrasse essa cena alguns anos atrás, eu provavelmente diria que isso era impossível. Eu estando em outro país, caminhando por uma cidade que eu nem conhecia, vivendo experiências que eu nem imaginava que fariam parte da minha realidade. E depois que eu fui embora, eu comecei a pesquisar sobre esse lugar, descobri a sua história, descobri a sua importância, descobri tudo que representava esse lugar para tanta gente, e foi aí que eu percebi que eu precisava voltar. Porque eu senti que aquela minha visita tinha deixado uma reflexão maior do que eu conseguia perceber naquele momento, naquele dia. Então, algumas imagens que vocês vão ver aqui são de momentos diferentes. Aquelas primeiras imagens foram gravadas quando eu ainda não entendi o significado desse lugar, e essas de agora são de alguém que voltou carregando uma nova percepção, e talvez a vida funcione exatamente assim, né? Muitas vezes a gente está caminhando sem saber exatamente para onde está indo, acredita que está dando mais um passo, tomando mais uma decisão, vivendo mais um dia comum, mas depois você percebe que aquele caminho, na verdade, estava te levando para algo que você ainda nem conseguia imaginar, nem conseguia enxergar. E olhando para trás, tudo isso faz muito mais sentido. Uma das coisas que mais me marcou quando eu conheci a história desse lugar foi perceber o quanto de significado existia por trás daquilo que na primeira vez parecia ser uma construção, uma igreja. Não tinha nem noção do que essa construção significava. E isso me fez refletir muito sobre a gente mesmo, sobre como às vezes a gente olha para uma pessoa e vemos apenas o resultado, mas não vemos a caminhada que ela teve que fazer para chegar nesse resultado. Nós não vemos o caminho que foi percorrido, nós não vemos as dúvidas que ela teve no meio dessa estrada, os medos, as escolhas que ela precisou fazer, as coisas que ela precisou abandonar, que precisou desistir. A transformação humana também é construída assim, em camadas, assim como esse lugar. Nada surge pronto, nada surge do nada, nada acontece de uma vez, tudo é construído tijolo por tijolo, passo a passo, e talvez seja por isso que essa visita tocou tanto, porque ela me lembrou muitas coisas que eu vivo hoje foram impossíveis para a minha versão antiga imaginar viver, e talvez existam coisas que hoje pareçam impossíveis para você também. Mas a vida tem uma forma muito curiosa de surpreender a gente. Às vezes ela simplesmente vai nos conduzindo passo a passo, rua após rua, escolha após escolha, até que um dia nos encontramos diante de algo que nunca imaginamos viver. E só então a gente percebe o quanto nós caminhamos para chegar até ali e o quanto isso foi importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento pessoal e para a nossa alma, para o nosso espírito. Essa é a vista que a gente tem caminhando para a subida aqui da Basílica. Então eu estou conversando com vocês no decorrer do percurso mesmo. Muita gente vem para cá para correr, para fazer exercício, porque é um lugar mais seguro, né? Tem pouca pessoa, não tem muito movimento. Igual aqui do tempo que a gente está conversando, que eu comecei a fazer este vlog, eu acho que eu vi umas 5 pessoas, no máximo. Então aqui é bem tranquilo.
Aqui, ó. Pss, pss, pss. Vai falar nem obrigada? Tadinha, esses bichinhos todos com fome. O que é engraçado? Eu não vejo na rua um cachorro abandonado. Mas gato é o que mais tem. Capaz que o povo aqui não é muito fã de gato não, né? Você vai vir aqui, vai? Estou pensando em captar uma imagem daqui pra lá. Eu vou deixar vocês aqui e eu subir lá pra falar com vocês. Será que dá certo? Quando eu cheguei aqui na primeira vez, eu não tinha noção de onde eu estava. E aí, depois que eu fui embora, que eu voltei, eu fui descobrir que este lugar é um dos lugares mais importantes de Caravaca, de lugares históricos de Caravaca. E este lugar aqui é um lugar que recebe peregrinação. As pessoas fazem há muitos e muitos séculos. E é muito importante para Caravaca esse lugar, porque aqui na Basílica dizem que tem um pedaço da cruz original de Jesus. E aí eu vou tentar entrar lá dentro pra gente ver. Deu certo. O que vocês acharam dessa captação? Deixem seu like aí, se inscrevam no canal, deixa um hype porque eu mereci. O gatinho ficou vigiando meu celular. Você ficou vigiando o celular, nenenzinho? Ficou? Você ficou vigiando, meu amorzinho? Aqui, ó, gente, ele ficou vigiando. Aí agora que eu voltei, ele falou assim que vai embora, já que não precisa mais vigiar. Como eu estava dizendo, pesquisando sobre esse lugar, eu descobri que milhares de pessoas fazem viagens longas de toda parte do mundo para conhecer esse lugar. Algumas caminham por dias, outras por semana, e isso me fez pensar em como a nossa cultura nos acostumou a querer tudo muito rápido, né? Resultados rápidos, mudanças rápidas, transformações rápidas, mas os caminhos que realmente transformam costumam ser percorridos passo a passo, assim como uma peregrinação. Você não chega no destino que você quer dando um salto do nada, você continua caminhando, caminhando, e aos poucos você vai chegando. E essa é a beleza também de você descobrir as coisas, de você despertar. E o próprio despertar de consciência é assim. Deixa eu parar, porque senão eu não consigo falar e andar. E como aqui tá muito quente, o pouquinho que a gente anda, a gente já fica mais cansado, mais ofegante. Como eu estava dizendo para vocês, o despertar, imagina assim, como que você desperta para um dia de trabalho? Você coloca o celular, tal hora, desperta, dá um pulo da cama e vai trabalhar, não é assim? O despertar é do mesmo jeito, é como se tivesse um alarme tocando na sua cabeça, falando assim, ó, acorda, acorda para a vida não é dessa forma que você pensa que ela é. Tem muita coisa para você descobrir, tem muita coisa por trás das histórias que te contaram. As coisas não são da forma como falaram para você que é. Existem outras coisas por trás. Vai pesquisar, vai entender. É assim que é o despertar. É você se tornar consciente do espaço que você está, do lugar que você ocupa no mundo, o que você veio fazer aqui. A gente não nasceu para trabalhar e aposentar e morrer. Tem muitas outras coisas por trás. A gente não pode desperdiçar a nossa vida pensando que a nossa vida é simplesmente essa. Você nasce, trabalha, paga boleto e morre. Tem muitas outras coisas por trás, mas nem todo mundo vai ter acesso a isso, porque
às vezes a maioria das pessoas são muito céticas, né? Acham que realmente o mundo é só material e, infelizmente, quem tem esse pensamento perde grande parte do espetáculo e da beleza que é a vida, que é a encarnação e que é de fato viver. Tem até umas casas aqui, ó, então as pessoas moram praticamente dentro da basílica. E agora a gente tá chegando perto da entrada. Está aberta! Uhul! Está aberta, gente! Está aberta! Está aberta! Tava cheio de turistas, mas eu quase nunca encontro alguém falando em português. É sempre turistas espanhóis.
coisa que eu achei interessante é que quando olhamos para este lugar hoje, nós vemos algo muito grandioso, mas nós esquecemos também que tudo começou muito, muito antes. Foi construído ao longo do tempo, atravessou gerações, mudou, foi preservado, e talvez esse seja assim também a nossa própria identidade também é assim. Muitas vezes a gente quer nos tornar uma nova versão de nós mesmos imediatamente, mas transformação não é um evento, é uma construção, é algo que vai acontecendo silenciosamente enquanto a gente segue caminhando, enquanto nos autoconhecemos. E olhar para uma construção como essa e enxergar o quanto tem história, o quanto tem. Da primeira vez que eu vim, eu fiquei sem palavras, e pelo jeito agora eu estou também. Mas enfim, tem coisa que não dá para explicar, né? Só para sentir. E eu creio que vocês estão conseguindo sentir a energia deste lugar aqui junto comigo. A cruz de Caravaca é aquela ali, eu vou deixar um take bem bonito dela para vocês. Ela remonta ao século XIII, que foi durante o período da presença muçulmana aqui nessa região. Naquela época, Caravaca estava sob o domínio islâmico e um sacerdote cristão chamado Guinés Pérez foi capturado e levado até o governante local, que era conhecido como Abu Zayed, não sei falar o nome, Abu Zaid. Curioso sobre a fé cristã, né? O governante pediu que o sacerdote celebrasse uma missa na frente dele ali na hora, e mesmo sendo prisioneiro, o sacerdote aceitou, né? E quando a celebração começou, tudo estava preparado, menos um elemento essencial: a cruz de Caravaca, que era indispensável para a realização da missa. Foi então que, segundo a tradição, aconteceu algo extraordinário. Dizem que 2 anjos apareceram trazendo uma cruz de 2 braços e colocaram ela sobre o altar, permitindo que a missa continuasse. E esse acontecimento teria impressionado muito profundamente o governante, que acabou ali se convertendo ao cristianismo, e a partir deste momento a cruz de Caravaca passou a ser considerada um símbolo sagrado e a cidade se transformou em um importante centro de peregrinação, atraindo pessoas diferentes do mundo inteiro ao longo dos séculos. Fiquem agora com um take bem de pertinho daquela beleza. Coisa que eu descobri é que a cruz guardada aqui é considerada Lagnum Crucis, ou seja, segundo a tradição cristã, ela contém um fragmento da madeira da cruz onde Jesus foi crucificado. Quando eu li isso, eu comecei a entender por que este lugar desperta essa sensação e desperta tanta devoção. Não é apenas pela arquitetura, não é apenas pela história, é porque para milhões de pessoas existe aqui uma conexão direta com algo que a gente considera muito sagrado. Eu, pelo menos, considero muito sagrada. E quando eu soube disso, que eu soube depois que eu vim para cá, né, depois que eu fui embora, eu fiquei muito
emocionada e ao mesmo tempo muito honrada de poder estar num lugar. Para mim é muito importante porque, nossa, o amor que eu tenho assim por Jesus é uma coisa indescritível. E ele está dentro de nós, né? Está dentro de mim. E isso também já basta. Talvez tenha sido por isso que eu senti essa vontade tão grande de voltar aqui, porque na primeira vez eu vi a beleza desse lugar, mas agora eu consigo enxergar muito mais do que isso. Eu consigo enxergar as histórias, as pessoas que passaram por aqui, os séculos que este lugar atravessou, os caminhos que, sei lá, terminaram exatamente nesse ponto. E isso me faz pensar em quantas vezes a gente também chega a lugares sem entender o significado desses lugares, sem saber exatamente por que estamos ali, só para descobrir depois que, na verdade, aquela experiência carregava muito mais sentido do que parecia no começo, né? E talvez a vida também seja exatamente assim. Ela vai nos conduzindo passo a passo até lugares que a gente ainda não consegue compreender, não consegue dimensionar, até que um dia a gente olha para trás e tudo começa a fazer sentido. Será que eu estou viajando? Acho que não, mas se eu tiver, adoro viajar. Adoro. Espero que vocês também gostem. Eu não podia ir embora sem mostrar esse lado aqui para vocês, a vista que tem aqui neste lugar. Nossa, quase que não me cabe. Gente, deve estar fazendo uns 35 graus, facilmente. E aqui na Espanha é muito louco porque não venta, é um calor seco, é uma coisa assim, meio desértica. Vamos virar. Uma curiosidade sobre mim: eu não posso ver uma escada. Onde tem escada eu tô subindo. E aí, amaram? Muito linda, né, a vista daqui. Estar em ambientes assim me levanta muito e traz muita gratidão de poder conhecer um lugar desse. Nossa, é surreal, um lugar que você só viu por computador, por vídeos, por fotos, e agora você poder ver pessoalmente. É muito diferente a energia. Claro que tem seus prós, tem seus contras, assim como todo lugar no universo, né? Mas os prós também são prós, muito prós, sabe? Tô gostando muito de conhecer aqui essa cidade de Caravaggio, que é uma cidade santa.
Eu percebo que a população já é um pouco mais idosa, então são pessoas mais velhas. Acredito que por ser uma cidade de interior e também é um lugar muito tranquilo, né? Muito pacífico, de muitas igrejas, é uma cidade santa. Enfim, tô gostando muito de conhecer. Estar em ambientes assim ajuda muita gente a se reconectar com a natureza, com os monumentos, com as histórias mesmo. Eu gosto muito disso, de saber da história do lugar, de ver, de observar, de ver os prós, ver os contras, ver os lados bons, os lados ruins. E a gente percebe que aqui é um país como nós, como qualquer outro, que tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Eu vi muita muita casa abandonada, casa mesmo abandonada. Imagino que por ser pessoas mais velhas, né, capaz que falece e não tem com quem dar, com quem deixar, e a casa fica lá, abandonada. Teve uma que eu vi ali com um monte de gatinho, eu fiquei com tanta dó dos gatinhos. E é dentro, alguém colocou um saco de ração lá dentro da casa. Com certeza a pessoa que morava lá faleceu, né? E a casa ficou ali. E é tão triste, porque eu olhei lá dentro, assim, as coisinhas da pessoa tudo lá, meio sentido, né? E é interessante pra gente até refletir também, né? Que tudo que a gente tem de coisas materiais, elas vão ficar. A gente não leva com a gente, né? Vão ficar, e aí a sua casa, suas coisas que você tem tanto apego, vão ficar ali. Isso que a gente não pode ser tão apegado nas coisas materiais. A gente tem que dar valor, né? Porque a gente precisa das coisas materiais, estando aqui nesse plano material, nós precisamos delas, mas elas não podem ser a nossa principal coisa. Nós temos que encontrar qual é a nossa principal coisa que não seja material. Nosso propósito, servir, ajudar as pessoas a evoluírem, a crescer como ser humano. Qualquer coisa que a gente faça para servir o outro, automaticamente a gente está servindo a nós mesmos. E é isso que a gente leva dessa vida. A gente leva o quanto a gente foi útil, gentil e serviu e ajudou. É isso que a gente leva. Porque coisas materiais, infelizmente, vão ficar aí jogadas como se a casa lá, como se nunca ninguém tivesse morado, as coisas com poeira, tudo abandonado. É muito ruim, muito estranho de olhar assim. Imaginar que alguém morou ali, que alguém viveu ali, que alguém teve uma história, amou, foi amado, sofreu, perdeu pessoas que ama e tá tudo lá jogado, como se valessem nada. Fiquei reflexiva com isso. Mas enfim, isso só mostra pra gente o quanto a gente precisa ser grato pela nossa vida e fazer dessa vida boa de se viver, né? A vida é muito curta pra ser pequena, pra que a gente possa apequená-la de alguma forma.